Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amigo, amiga, louvemos ao bom Deus por nos ter dado Jesus, sua palavra viva. Sábado, dia 5 de abril, quarta semana da Quaresma. A primeira leitura está em Jeremias capítulo 11, de 18 a 20. O salmo responsorial é o Salmo 7. O evangelho de hoje está em João capítulo 7, de 40 a 53. Primeira leitura. Leitura do livro do profeta Jeremias. Senhor, avisaste-me e eu entendi. Fizeste-me saber as intrigas deles. Eu era como um manso cordeiro levado ao sacrifício, e não sabia que tramavam contra mim. Vamos cortar a árvore em toda a sua força, eliminá-la do mundo dos vivos, para seu nome não ser mais lembrado. E tu, Senhor dos exércitos, que julgas com justiça, e sondas os afetos do coração, concede que eu veja a vingança que tomarás contra eles, pois eu te confiei a minha causa. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial. Senhor meu Deus, em vós procuro o meu refúgio. Senhor meu Deus, em vós procuro o meu refúgio. Vinde salvar-me do inimigo, libertai-me. Não aconteça que agarrem minha vida como um leão que despedaça a sua presa, sem que ninguém venha salvar-me e libertar-me. Julgai-me, Senhor Deus, como eu mereço, e segundo a inocência que há em mim. Ponde fim à iniquidade dos perversos, e confirmai o vosso justo, ó Deus justiça, vós que sondais os nossos rins e corações. O Deus vivo é um escudo protetor, e salva aquele que tem reto coração. Deus é juiz, e ele julga com justiça, mas é um Deus que ameaça cada dia. Senhor meu Deus, em vós procuro o meu refúgio. Aclamação ao Evangelho. Glória a Cristo, palavra eterna do Pai que é amor. Felizes os que observam a palavra do Senhor de reto coração e produzem muitos frutos, até o fim perseverantes. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Naquele tempo, ao ouvir as palavras de Jesus, algumas pessoas da multidão diziam: Este é verdadeiramente o profeta. Outros diziam: Ele é o Messias. Mas alguns objetavam: Porventura, o Messias virá da Galileia? Não diz a Escritura que o Messias será da descendência de Davi e virá de Belém, povoado de onde era Davi? Assim houve uma divisão no meio do povo por causa de Jesus. Alguns queriam prendê-lo, mas ninguém pôs a mão nele. Então os guardas do templo voltaram para os sumos sacerdotes e os fariseus, e estes lhes perguntaram: Por que não o trouxestes? Os guardas responderam: Ninguém jamais falou como este homem. Então os fariseus disseram-lhes: Também vós vos deixais enganar? Por acaso alguns dos chefes ou dos fariseus acreditou nele? Mas esta gente que não conhece a lei é maldita. Nicodemos, porém, um dos fariseus, aquele que se tinha encontrado com Jesus anteriormente, disse: Será que a nossa lei julga alguém antes de ouvir e saber o que ele fez? Eles responderam: Também tu és galileu porventura? Vai estudar e verás que da Galileia não surge profeta. E cada um voltou para sua casa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor.
A presença de Jesus em Jerusalém era motivo de controvérsia. Ninguém sabia ao certo quem era aquele homem, cujo ensinamento destoava das doutrinas tradicionais dos escribas, e cuja autoridade não se fundamentava na pertença a algum dos grupos conhecidos. Muitos acreditavam tratar-se do Messias. Não faltava, porém, quem duvidasse pelo fato de Jesus não se enquadrar nas pistas que o povo tinha à disposição para identificar o Messias. Até mesmo os soldados enviados para prendê-lo não tiveram coragem de fazê-lo. E isto não tanto por medo do povo, e sim por estarem convencidos da sinceridade da pregação de Jesus. Esta situação colocava em pânico a cúpula religiosa. Era um caso difícil de ser tratado. Na verdade, Jesus não havia cometido nenhum delito passível de punição. Tampouco se mostrava como um indivíduo socialmente perigoso. Tudo se passava no âmbito teológico. Seus ensinamentos desconcertavam os inimigos. Nicodemos dá um tom de sensatez à situação. Por respeito à lei, o acusado devia ser ouvido antes de ser condenado. Caso contrário, corria-se o risco de cometer uma injustiça. No caso de Jesus, seus inquisidores teriam dificuldade de ouvi-lo com imparcialidade, abrindo mão da sentença de morte já decidida. Oremos. Espírito de ponderação, que eu acolha Jesus com a devida prudência, descobrindo sua identidade mediante a escuta benevolente de sua palavra. Amém. Você ouviu o Evangelho Nosso de Cada Dia. Uma produção e apresentação de Cícero Roberto. Texto do Padre Jaldemir Vitório.